do Senhor para os irmãos. Hoje nós vamos estar lecionando a lição 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu sou o pastor Claudinei, estarei convosco por alguns minutos para que nós possamos aprender hoje a palavra de Deus. Quero que você aí pegue a sua Bíblia, a sua revista, para que para que você acompanhe a escola dominical presencial neste momento. Lição 8, nós já falamos, o textual, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, se encontra em Efésios capítulo 2 e versículo 20. Verdade prática, está acompanhando? Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glória a Deus. Leitura em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado, vamos falar sobre isto, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Também Mateus, há uma referência em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Nós vamos agora, irmãos, para subtópico 1. Tópico 1, melhor dizendo, um edifício espiritual. O santuário dos judeus. Você vai estar vendo aí uma figura sobre o templo dos judeus, um templo muito maravilhoso, aonde eles se reuniam para estar adorando a Deus. O nosso professor Lucas, na lição anterior, também deu essa demonstração para que os irmãos vejam como é maravilhoso e lindo o templo dos judeus. Você também vai ver a segunda figura também sobre o pátio. Havia uma divisão grande entre judeus e gentios. Se percebe que o templo dos judeus tinha uma importância muito grande para eles. É onde eles se reuniam para estar adorando a Deus, também fazendo as suas festas. Daniel, a importância para os judeus, nos faz lembrar de Daniel, quando ele orava 3 vezes ao dia, abria a sua janela em direção a Jerusalém, antes do templo ser destruído por Nabucodonosor. Então, Daniel, ele fazia as suas orações em direção a Jerusalém. Esse edifício, esse templo, demonstravam para eles total segurança e adoração a um Deus Yahvé, um Deus todo-poderoso, que eles tinham já conhecimento de seus avós, de seus pais, no passado, que Deus tinha feito por eles, e agora eles iam ao templo para estar adorando a Deus. Nós vemos também, irmãos, que esse templo havia uma proibição. O professor Lucas comentou sobre esse assunto,
uma proibição, havia uma parede, gentios não podiam entrar no templo também para estar adorando a Deus. Nem todo mundo poderia estar lá, então havia judeus e gentios. Se o templo existisse hoje e o sacrifício no Calvário não tivesse sido realizado, nós também brasileiros éramos impedidos também de entrar nesse santuário, nessa adoração. Era uma exclusividade somente para o povo judeu. E nós vemos aqui, irmãos, as suas cerimônias são lindas. Quando se reuniam numa santa ceia, eles vinham de todos os lados reunir e faziam uma festa linda. Então o templo para os judeus era muito importante para eles. Subtópico 2 do tópico 1. O santuário cristão. Vamos observar coisas boas agora. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Então nós vemos agora dizer para os judeus que não se limitava mais no templo, era uma declaração arrasadora. Dizer que Deus agora não habita mais no templo, porque Jesus veio formando uma nova etapa. O templo dos judeus havia uma separação. Você pode analisar que quando Jesus chegou a conversar com aquela mulher samaritana, e ela falou assim, olha, eles dizem que nós devemos adorar lá em Jerusalém, ou no monte. Então Jesus chega agora abolindo isso, dizendo assim, olha, nem em Jerusalém e nem no monte agora se adora. Portanto, o Pai agora procura os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Neste momento agora, Deus está unindo judeus e gentios para formar um edifício só, um corpo só. Você vai ver na tela aí um edifício onde existe uma base. E esta base ela tem que ser bem formada para que se construa um edifício. Mais à frente nós vamos estar falando sobre isso. E também Davi, quando queria construir, lá em 1 Reis capítulo 8 e versículo 27, quando ele queria construir uma casa de adoração, um templo, um edifício para o Senhor, Deus não permitiu, portanto, Salomão, quem foi o construtor do templo. E também Salomão, ele revela a sua oração dizendo assim, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus dos céus não te poderia te conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então Salomão está dizendo que nem Deus caberia naquele lugar. O propósito de Deus sempre foi estar fazendo morada dentro do coração do homem. É lá que a casa, é lá que é a morada. Também, irmãos, Atos capítulo 7, versículo 48, Estevão está dizendo assim, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Então agora há uma nova etapa agora. Cristo quer morar dentro do nosso coração. Sempre foi, o plano de Deus sempre foi esse, que ele morasse dentro do coração do ser humano para que ele pudesse fazer os seus feitos. Vamos lá, irmãos. E também Coríntios está dizendo assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo, ele habita dentro de você? Agora, a igreja é uma forma de nós estarmos reunindo para estar adorando a Deus. Vemos que agora estamos ausentes por um certo tempo da igreja. Então, a adoração não é simplesmente dentro da igreja. Agora, a adoração é em todos os lugares.
na minha casa, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja agora, você pode adorar a Deus. Porque Deus agora deu esse livre-arbítrio, você está adorando a Deus em qualquer lugar. Estamos ausentes da igreja, mas ainda somos verdadeiros adoradores. E neste momento o Pai, como diz Jesus, ele procura você que está aí na sua casa, adorando o nome do Senhor. Ele vai te achar você, porque ele já está dentro do teu coração, fazendo morada. Subtópico 3, do tópico 1, a pedra angular. Nós vemos aqui, irmãos, a pedra angular. A pedra angular era uma pedra fundamental utilizada nas construções antigas, caracterizada por ser a primeira a ser assentada. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando todas a construção. E essa pedra é Jesus. Então, nós vemos aqui que ele é a pedra principal, é o início, aonde foi colocada, vamos dizer assim, figuramente falando, onde a pedra é colocada, se alinhava o edifício que ia ser construído. Então, Jesus agora está como a pedra principal, nos alinhando, como nós, pedras vivas, como diz a Bíblia, pedras vivas, sois agora edificados juntamente com Jesus nesse edifício. E é tudo alinhado, é tudo perfeito. Você, talvez, pode ser um construtor, e você vai ver que uma construção, ela precisa ter uma base sólida, firme, para que se erga um edifício. E todo edifício bem ajustado, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é sustentado por aquela base. E a nossa base é Jesus, que é a pedra que está posta sobre esse fundamento. Subtópico 4 do tópico 1. Cristo, a pedra principal. Portanto, a pedra angular desse novo santuário agora, nós vemos que no passado, o tabernáculo, o sacerdote entrava para fazer o sacrifício. Ninguém mais poderia estar entrando. Mas agora Cristo deu esta oportunidade para todos aqueles que aceitam Cristo como Salvador, possa ter direito a entrar nesse santuário. Aceitando a Cristo, você já começa a participar das bênçãos do nosso Deus. Então, Cristo, ele é a rocha, ele é a pedra, é ele que sustenta. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-eis a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está falando aqui, irmãos, então, uma comparação. Quando nós edificamos uma casa sobre umas estruturas, dali vem o que? A broca, vem a armação, vem o tijolo, vem o cimento, vem o concreto. Então, quando nós fazemos essa estrutura, esta base sólida, firme, nós então temos segurança de prosseguir a construção. Então, Jesus, ele está dizendo que é a pedra aonde nós sustentamos a nossa fé espiritual, a nossa casa, a nossa vida sobre Cristo. E a casa construída, irmãos, ela tem dois elementos, como Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24. São dois elementos, pedra e areia. E ele diz aqui, irmãos, outra coisa, assoprou-se ventos, não é um vento normal, é uma tempestade de vento. Se assopra ventos. Para nós, ventos são as lutas, a dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia. Pode soprar, como o vento já está soprando, e nós estamos alicerçados na rocha, na palavra, que é Cristo, temos firmeza. Pode vir a chuva forte, pode vir tempestade. Se Cristo está dentro desse templo que é você, então você está firmado pela fé. Glória a Deus. Tópico 2. O fundamento dos apóstolos e profetas. O conceito apóstolos,
aí o comentarista já deixa bem claro para você aí, enviado, mensageiro, e esse mensageiro ele tem uma missão. Jesus também teve uma missão, ele foi enviado do Pai à Terra, ele teve uma missão, ele cumpriu a sua missão. E agora, escolhendo os apóstolos também para ter uma missão, levar esta palavra adiante. Então, cada um de nós temos uma missão. E essa missão, dada por Cristo a nós, devemos cumpri-la até o fim da nossa vida. Levar o ensinamento de Jesus e outros, irmãos, apóstolos. No Antigo Testamento, nós vemos várias referências sobre apóstolos. Apóstolo foi aqueles que foram escolhidos por Deus, participaram dos seus ensinamentos, participaram da sua morte, da sua ressurreição, caminharam com ele pelo seu ministério, recebeu diretamente de Jesus. Por isso que é chamado apóstolo. São 12. E também Paulo, irmãos. Nós vemos que lá na frente Paulo teve um encontro com Jesus, foi chamado de apóstolos. Paulo foi chamado apóstolos para também, irmãos, pregar o evangelho aos gentios. E Paulo fez uma obra extraordinária, foi chamado para pregar para os gentios. Os apóstolos foi confiado o ministério à palavra. Percebe-se em Atos capítulo 2, versículo 42, que agora, como os apóstolos receberam o ensinamento de Jesus, ele estava passando a igreja primitiva ali, passando para eles, como o comportamento, como ter amor, estavam unidos, viver em comum. Eles estavam ensinando agora a igreja, como eles foram ensinados, agora estão ensinando a igreja. Agora, nós vemos nos dias de hoje, alguns têm esse título de apóstolos, mas apóstolos foram aqueles que receberam diretamente do Senhor Jesus. Subtópico 2, o tópico 2, a doutrina dos apóstolos. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos, mas sim o ensinamento que eles receberam de Jesus. Então, os apóstolos estão firmados sobre a base que é Cristo e passou para a igreja os seus ensinamentos. Por isso que a igreja ela começou a crescer. Mas a doutrina, eles ensinavam que é a doutrina que é a palavra de Deus. Bom, esse livro que nós temos, a Bíblia Sagrada, é uma Bíblia toda doutrinada, toda ensinamento, que quando nós lemos a Bíblia, nós começamos agora a nos doutrinar. O nosso comportamento começa a ter uma mudança radical, porque o fundamento é Cristo. E eles dedicaram, irmãos, eles dedicaram o seu ensino, tudo na comunhão. Primeira coisa, comunhão, irmãos. Se nós temos comunhão com o Pai, se nós temos comunhão com o nosso irmão, nós crescemos. Nós começamos agora a crescer cada dia mais. Vamos lá para frente. Subtópico 3 do tópico 2. O testemunho dos profetas. Nós vemos, irmãos, que profeta. Paulo está falando aqui, se referindo ao profeta do Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos profetas também que testificaram do nosso Deus, como obediência. Quem? Jeremias. Quando recebeu uma mensagem de Deus para que ele descesse à casa do oleiro. Ali nós vemos uma figura de linguagem, quando Deus está dizendo, desce à casa do oleiro, o que vês? Ali ele estava vendo, fazendo um vaso. Então, isso é uma figura de linguagem. Ele obedeceu, descendo, indo à casa do oleiro. Também, nós vemos também Oséias. Irmãos, olha, Oséias foi um tipo também de profeta que obedeceu o mandato do Senhor. Israel estava totalmente disperso, praticando atos que não agradavam a Deus. Porém, agora, Deus pede para que Oséias se case como uma prostituta, para dizer para Israel a situação em que ele se encontrava. Porém, Oséias foi e fez isso. A prostituta deixou ele e Deus mandou que ele fosse atrás novamente daquela mulher. Assim era o estado
de Israel. Então nós vemos aqui, irmãos, o segmento dos profetas, a obediência que eles tinham na pessoa bendita do nosso Deus. Então esses são os testemunhos dos profetas no Antigo Testamento. No Novo também, vemos também alguns profetas, como Ágabo, trazendo a mensagem para Paulo, para que ele não isse para Jerusalém, porque eles estavam procurando Paulo para matar. Então agora ele vem com essa profecia para Paulo, com esse recado para Paulo, dizendo que ele não poderia estar indo para Jerusalém, que ali poderiam o matar. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto foi revelado aos profetas. Paulo está falando dos profetas da igreja em Éfeso. Então, Paulo reconhecia que ali na igreja de Éfeso também tinha profeta. Percebe que primeiro vem o que, irmãos? Vem o apóstolos e depois profeta. Então, aqui está falando, profeta, está falando dos profetas que tinha ali na igreja de Éfeso. Se não, ele poderia escrever assim, ó, profetas e apóstolos. Aí nós iríamos referir aos profetas do Antigo Testamento. Esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas pelo Espírito aos homens, os apóstolos, profetas de Deus, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, irmãos, tem muitos profetas que gostariam, com certeza, de ter a revelação do futuro do Novo Testamento. Mas como Deus fala para Daniel escreve. Tu, porém, vai até o fim e escreve. Isso daí não é para você agora, isso daí é futuro. O que nós estamos participando de algumas profecias preferidas do Antigo Testamento e nós estamos agora vendo algumas delas sendo cumpridas. Subtópico 3. Edificados para a morada de Deus. Um edifício bem ajustado. Todo edifício bem ajustado, ele cresce. Eu trabalho numa construção, eu já sei de que forma eu posso construir uma casa. Então, precisa ser prumado, nivelado, uma massa bem feita, para que possa crescer bem ajustado. Então, nós também, quando aceitamos a Cristo, nós começamos a crescer. E esse processo contínuo de desenvolvimento do crente, ele acontece cada dia gradativamente. Por exemplo, o novo nascimento. Nós começamos, o novo nascimento é a base. Nós começamos agora a compreender e entender o plano de Deus. A nossa conversão, novo nascimento, agora a nossa conversão diante da sociedade, o testemunho nosso, o testemunho da igreja, que nós agora vamos dar à sociedade, que nós mudamos literalmente para Cristo, santificação. Então tudo tem um degrau para subir, um edifício. E uma missão também. Novo nascimento, conversão, santificação, e nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e nações. Quem crê, for batizado, será salvo. Mas quem não crê, entrará em condenação. Então essa é uma ordem imperativa do nosso Deus. Não tem como nós nos desculpar sobre essa ordem imperativa. É uma missão que nós temos a cumprir aqui na face da terra. Assim como todas as partes do edifício precisam estar em harmonia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, está dizendo assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está suplicando para os irmãos ali que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Você lembra, irmãos, da construção da Torre de Babel?
a confusão que deu quando Deus confundiu os homens? Vamos dizer assim para que vocês entendam. Naquela época, vamos dizer assim, hoje, para você entender. Se eu estivesse no terceiro andar, eu pedi para o servente lá embaixo, o ajudante, traga para mim tijolo. Ele trazia massa. Aí eu fazia, traga massa. Ele trazia pedra. Então, quer dizer, não dá para nós harmonizar numa construção se nós não estivermos ligados. Então, essa divisão, ela causa para nós uma falsa estrutura. Uma casa cheia de trinca, uma casa mal acabada, uma casa abandonada. Então, não estamos sendo edificados em Cristo. Então, Paulo pede para que os irmãos em Corinto não haja divisão entre vocês. E sim, todos sejam unidos num só pensamento, num só parecer. Voltando atrás, na igreja primitiva, todos tinham em comum. No versículo finalizando esse capítulo 2, está dizendo assim, e Deus acrescentava as almas que haviam de ser salvas. Por que Deus acrescentava? Porque eles viam a união da igreja, eles viam a comunhão da igreja, que era diferente, comportamento diferente. Eles compartilhavam, eles se alegravam. Se um não tinha pão, o outro tinha, ele ia na casa do outro, realizava um culto e compartilhava o pão. Se um tinha 2 camisas, ele doava para aquele que não tinha. Então, essa união provocou uma revolução extraordinária no ministério dos apóstolos. E eles ensinavam, e eles criam e recebiam a doutrina, o ensinamento de Cristo. O crescimento da igreja também depende do bom ajustamento em Cristo Jesus. O crescimento da igreja também, irmãos, ela pode ser rápido e lento. Se nós darmos lugar para Deus trabalhar em nosso coração, esse processo, ele continua a crescer rápido. Se nós começarmos a ler as Escrituras, pedir para que Deus revele, se nós aprimorarmos a nossa leitura, estiver dentro das Escrituras Sagradas, irmãos, quantos ensinamentos maravilhosos tem a Bíblia? E Jesus falando, sois edificados sobre essa rocha maravilhosa que é Cristo. A estrutura é firme. Nada pode nos abalar. Se você está em Cristo, nada pode abalar você. Subtópico 2 do tópico 3. Templo Santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que fala sobre o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote lá no santuário. Mateus capítulo 27, se eu não me engano, quando o véu ele se rasga, quando Jesus dá o brado na cruz do Calvário, agora nós temos acesso ao templo. Não é somente, vamos dizer hoje, não é somente o pastor que tem acesso. Agora todos somos templos. Todos temos o acesso ao lugar santo do santo, ao lugar santíssimo. E aí na tua casa você pode receber ele, sentir essa presença. O lugar santo, irmãos, é onde Deus habita. Se Deus habita aí no teu coração, é um lugar santo. Se na tua casa Cristo já está fazendo uma morada, a tua casa é uma bênção. É o lugar santo. Aonde na cozinha, no quarto, na sala, creio eu, que aí tem que ser uma bênção na sua casa. Porque aí também Deus opera dentro do seu coração e da sua vida. Como resultado, irmãos, dessa comunhão, dessa estrutura, nós agora desfrutamos da comunhão com Deus. Neste momento, nós não precisamos marcar horário, não vamos marcar dia para encontrar com o nosso Deus. Ele está aí, pertinho de nós. É só você clamar a Ele que você vai ver que realmente Ele está do seu lado. Subtópico 3. Do tópico 3. Morada do Altíssimo.
Agora, olha que coisa linda. Agora nós somos morada do Altíssimo. Privilégio aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre foi o projeto deles. Morar dentro de você. O convite, eles querem residir individualmente dentro de cada cristão. Bem como no corpo interior do crente. A igreja é formada agora de judeus e gentios. E respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Está lá em João capítulo 14 e versículo 23. Coisa linda é Jesus morar em nossas vidas. Quando você abrir o seu coração, Deus, Jesus, o Espírito Santo, fez ou está fazendo uma limpeza na nossa mente. Nós vamos crescendo devagar. Você e eu, como ser humano, temos falhas, mas ainda estamos em construção. Nunca esqueça disso. Nós ainda estamos em construção. Se um dia você viu um erro do seu irmão, talvez você queria condenar ele. Não condene ele. Ele está em construção. Ele está em andamento. Ele está sendo edificado sobre Cristo. Ore por ele, ajude ele, para que ele faça parte desta construção linda que é o corpo de Jesus. Então, meu querido, que Deus te abençoe nesse dia, que a palavra de Deus possa cada dia penetrar dentro do seu coração. Creio que nesses minutos, falando da palavra de Deus, você aprendeu algo da parte do Senhor. E vamos agora para a conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo, eu acabei de dizer, estamos em processo de construção. Quando você passa numa obra hoje, uma obra grande, você vai avistar uma placa. Estamos em construção. Então nós também, queridos, estamos em construção. O pastor da igreja está em construção, você está em construção, a igreja de Jesus está em construção. Até que cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Então, não tem como substituir. Os profetas não mudaram nada. Os profetas deram sequência aos ensinamentos de Cristo. Agora nós temos base. Agora nós temos uma base que é a nossa fé em Cristo Jesus. Estamos alicerçados. A fé é o firme fundamento que é a palavra de Deus. Eu creio em Jesus, estou seguindo a sua palavra, então eu tenho um fundamento que Jesus passou para os profetas, e os profetas, Jesus passou para os profetas apóstolos, os discípulos, e esta palavra chegou até nós. E a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas não pode ser revogada. Não tem como mudar, irmãos. Eu não posso mudar, você não pode mudar, porque a palavra que eles receberam, que chegou até nós, esta palavra, ela é genuína. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado. Deus abençoe a sua casa. Queridos, aqueles que estão firmados nessa palavra, não se abalam. Pode vir um vento, pode vir a chuva. Se você está sobre a rocha que é Cristo, não se abale. Não seja aquele insensato que construiu a sua casa na areia. Se você construir a sua fé sem a base, ela vai cair. Mas se você construir a tua fé na base que é Cristo, você permanece. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço em nome de Jesus.